Vamos começar fazendo uma recapitulação do nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. Vocês devem lembrar que a gente estudou usando um mapa mental, que inclusive já está disponível para vocês baixarem lá no curso. E lembrando, conforme a gente combinou lá no nosso grupo no Telegram, se você faz parte do curso Escatologia Revelada e ainda não entrou no grupo do Telegram, eu vou te convidar, por favor, lá na primeira aula do curso Escatologia Revelada, na descrição tem o grupo do Telegram para quem faz parte do curso, então não deixa de entrar lá também, tá bom? Mas hoje eu preparei um PDF novo para vocês que também vai estar disponível daqui uns 15 dias para você poder baixar, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos dividir a nossa aula em duas aulas. Hoje nós vamos tratar do livro de Daniel, dando uma ênfase nas 70 semanas de Daniel. E daqui 15 dias nós vamos ter mais uma aula, onde nessa segunda aula a ênfase será nos livros históricos, os capítulos históricos de Daniel, e nesses capítulos históricos, eu quero mostrar como eles também possuem revelações proféticas para o tempo do fim. Isso mesmo, até mesmo os capítulos históricos de Daniel, eles têm revelações e sombras apontando para realidades do tempo do fim. Então, a próxima aula é sobre isso, tá bom? Mas hoje vamos dar início falando então sobre o livro do profeta Daniel. E eu não vou falar de todos os capítulos hoje, porque essa aula vai ser para daqui 15 dias. Mas hoje eu quero focar apenas num resumo e aí a gente vai estudar sobre as 70 semanas. Espero que vocês gostem da aula de hoje, porque eu preparei ela com muito carinho para vocês. E sobre esse PDF, daqui 15 dias ele vai estar liberado ali no curso Escatologia Revelada e nos grupos também eu vou compartilhar ele com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente olha para as 70 semanas de Daniel, elas possuem um panorama profético que está montando uma cronologia do tempo que vai desde os dias em que Daniel viveu até os últimos dias, até o tempo do fim, tá? Antes do profeta Daniel, os eventos que também fazem parte da escatologia, eles não estão registrados no profeta Daniel. Por quê? Porque Deus está trazendo revelações a partir de Daniel para frente, até os últimos dias. Então, basicamente, hoje a gente vai começar a falar sobre isso, sobre o livro de Daniel. No capítulo 1, a gente tem um relato histórico sobre Daniel. E esse relato histórico a gente vai estudar na aula que vem. Lembra, todos os capítulos históricos a gente vai falar na próxima aula, tá? Uma dica, né? Um spoiler para você ficar ligado para a próxima aula, para você não perder a próxima aula. Você percebeu que aqui no capítulo 1, Daniel, ele vai escolher não se contaminar com os manjares do rei por um período de 10 dias. Você percebeu que esses 10 dias vão aparecer lá no livro do Apocalipse também? Né? Isso é spoiler para a próxima aula. Porém, quando a gente continua lendo, o capítulo 2, ele vai ter então uma revelação de um sonho que o rei teve, que é de uma estátua terrível, e que Deus também vai revelar não só o sonho, mas também a interpretação por meio do profeta Daniel, de uma estátua terrível com diferentes metais, como a gente já falou, né? Geralmente eu gosto de mostrar, porque quando a gente fala dessa estátua, nós temos todo o império sendo descrito nessa estátua da humanidade, desde Daniel, desde a Babilônia, desde Nabucodonosor, até os últimos dias, o tempo em que a gente está vivendo. E preste atenção, literalmente a gente está vivendo os últimos dias. Porém, como eu tenho dito para vocês, hoje, eu já vou fazer uma recapitulação para vocês que eu pude perceber e que eu achei fantástico, tá bom? O mapa que a gente vai estar usando hoje para estudar vai ser esse gráfico que eu criei hoje para vocês, tá? Hoje eu passei o dia inteiro apenas preparando essa aula especial para vocês. Então prestem atenção nessa aula. Quando a gente lê o primeiro capítulo, o capítulo 2,
nós vamos perceber que esse capítulo ele é cheíssimo de revelações. Por exemplo, o capítulo 2 ele começa tratando aqui sobre os últimos dias. Veja que Daniel vai dizer para o rei Nabucodonosor. Eu não vou contar a história para vocês, visto que vocês já conhecem. Se você não conhece, eu vou deixar aqui para você, quando você baixar o PDF, você poder ler o capítulo todo e estudar, tá? Vai ter o capítulo aqui no PDF. Porém, Daniel, depois de ter a revelação, quando ele vai contar ao rei, o Daniel ele vai dizer assim: ó rei Nabucodonosor, esse sonho que Deus te deu, essa visão, é porque Deus está revelando a você o que há de acontecer nos últimos dias. Então você começa a perceber que existe aqui a expressão últimos dias. Tá? Então, tudo que a gente vai ver no livro de Daniel está relacionado a uma cronologia do tempo que vai desde os dias de Daniel até os últimos dias. Então, você vê que Daniel começa a dizer a Nabucodonosor, dizendo assim, ó, esse Deus que te revelou é um Deus que revela mistérios. Lembra que essa palavra mistério vai aparecer lá em Paulo, quando ele diz, eu conto para vocês um mistério, né? Ao som da última trombeta. Apocalipse 10 vai dizer de novo, né? Um anjo, que ele vai contar um mistério que vai acontecer no toque da sétima trombeta. Você percebe que Deus está revelando mistérios. Então, existe um mistério relacionado ao tempo do fim que está sendo revelado para nós por meio das profecias. Então, Daniel começa falando de uma estátua terrível, que ela era de... Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Essa estátua, ela era com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril e o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. E olha só que interessante, irmãos, porque aqui a gente vai ter algumas revelações, algumas chaves, alguns links de conexão que eu não abordei nas últimas aulas que a gente teve no curso Escatologia Revelada, mas que eu quero compartilhar hoje com vocês para vocês ficarem atentos. No livro de Daniel vai dizer que a estátua ela é chamada de uma estátua terrível. Né? Uma estátua terrível, olha o nome aqui, estátua terrível. Aonde que vai aparecer isso de novo? Quando você olhar lá para a besta, o quarto animal, ele vai ser chamado de um animal terrível. Perceba o link de conexão que a gente tem entre os animais e a estátua. Né? Isso está claro, mas você começa a ver as preciosidades, os links de conexão que tem. Né? Outro detalhe importantíssimo que você vai ver de cara aqui na estátua é justamente os pés. Olha só que link importante que eu vou deixar para vocês. Isso é só um resumão, porque a aula a gente já teve, tá? Isso que eu vou passar para vocês é apenas um resumão daquilo que a gente já viu, trazendo alguns links e alguns acréscimos a mais que eu não compartilhei na aula. Então, outro acréscimo que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte. Você percebe que aqui nos pés é dito que os pés de ferro, eles são parte ferro e parte barro. E eles se unirão por meio de uma aliança, ou melhor, o texto diz, por meio de casamento, tá? Não aparece a palavra aliança, mas o que é um casamento senão uma aliança entre ambas as partes? Por que é importante você prestar atenção nesses pequenos detalhes? Porque você vai ver que essa aliança vai aparecer nos próximos capítulos. Então, tudo que eu vou falar para vocês agora, nessa introdução, ela é importante para aquilo que eu vou acabar revelando para vocês até o final dessa live. Então, tudo que eu estou falando agora é importante para a gente montar uma compreensão e você vai conseguir compreender essa revelação lá no final da live, tá bom? Então, você começa a perceber que Deus estava mostrando para Daniel uma estátua cuja cabeça apontava para a Babilônia, o ouro. O peito e os braços, né? Os braços da estátua, eles estavam apontando para os medos e persas. Era para dois impérios que estavam unidos, por isso, dois braços. Né? A Bíblia não fala como, mas as imagens que são retratadas são sempre de uma estátua com braços cruzados, um braço sempre por cima do outro. Por quê? Porque a gente vai ver esse detalhe quando a gente vê a revelação do urso e do carneiro, que eu já vou explicar para vocês. Mas por hora,
A Grécia é retratada pelo quadril e ventres de bronze, né? O Roma é fero e os 10 reis que são em parte fero e em parte baro são 10 reis que ainda não surgiram, tá? Por que é importante a gente começar destacando isso? Porque quando a gente olha, existem interpretações de algumas linhas teológicas que a gente vai falar daqui a pouco, das várias linhas. Linhas como, por exemplo, preterismo, historicismo, idealismo, futurismo. A gente vai falar no decorrer dessa live, daqui a pouquinho. Mas existe dentro dessas diferentes linhas de interpretação, e se você assistiu às primeiras aulas do curso, você sabe do que eu estou falando, porque o primeiro módulo a gente trata sobre as diferentes interpretações, as diferentes linhas e escolas de pensamento que existem, né? Então, você vai lembrar que a gente já falou sobre isso, que existem diferentes interpretações acerca da escatologia. E em uma delas, existe um grupo de irmãos que acredita que esses 10 reis, esses 10 dedos, foram 10 povos bárbaros que surgiram no meio da Idade Média na Europa. Porém, a gente vai perceber, tanto pelas profecias de Daniel, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, como também pelas profecias do livro do Apocalipse, que esses 10 dedos, que são 10 reis, eles só receberão o seu reino juntamente com a besta, juntamente com o anticristo, nos últimos tempos. Então eles ainda não surgiram. Se alguém disser, olha, esses 10 dedos são a junção do país tal com o país tal e o outro, né? Eu vou dizer para vocês, a gente pode até fazer análises, pressupor, a gente tentar interpretar, mas falar com certeza, hoje a gente ainda não tem uma certeza para falar quem são esses 10 reis que se levantarão junto com a besta nos últimos dias. Tá? Junto com o chifre pequeno, junto com o assolador, junto com o personagem que a gente popularmente chama de o anticristo. Uma coisa eu posso dizer para vocês que é como eu hoje interpreto. Como a gente vê que existem 2 pés com 5 artelhos de cada lado, né? Então existem 2 pés. Nós podemos presumir, olhando para a história, que assim como o Império Romano ele se dividiu em 2 pernas e de 2 pernas 2 pés com 5 artelhos, 5 dedos para cada lado, olhando para a história nós podemos pressupor que esses reis virão 5 do Oriente Médio e 5 do Ocidente, né? Do Oriente e do Ocidente. Então é muito possível que a gente tenha, assim, 5 reis que venham da Europa ou do Ocidente, né? E 5 reis que venham do Oriente Médio, tá? Da mesma forma como o Império Romano, que foi dividido em Império do Ocidente, onde a capital era na Itália, em Roma, e o Império do Oriente, né? Onde a capital ficou em Constantinopla, na Turquia, se eu não me engano, né? Então vejam que são países literalmente proféticos para os últimos dias. Então nós temos aqui, basicamente no capítulo 2, algumas revelações muito interessantes. Uma estátua terrível, conecta com um animal terrível, uma aliança entre os 10 dedos. Essa aliança você vai ver que ela vai aparecer em Daniel 9, uma aliança de uma semana, tá? A gente já vai ver isso também. E nós vamos ver que já no capítulo 2 é profetizado a segunda vinda de Cristo. Olha que lindo isso, irmãos. Quando você olha para o capítulo 2, ainda no capítulo 2, a gente está apenas no início, é profetizada a segunda vinda de Cristo. De que forma? Você vê que Cristo está sendo retratado como uma pedra que ela vem no tempo dos 10 reis, dos 10 dedos. Preste atenção, essa pedra, ela vem nos dias dos 10 dedos. Ela vai bater justamente quando os 10 dedos já estiverem formados. Então, você vê que a Bíblia vai dizer em Daniel 2 que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos. Grave essa expressão, sem o auxílio de mãos, porque essa expressão vai voltar a aparecer no livro de Daniel, sem auxílio de mãos. Essa pedra é cortada, e o texto diz que ela bate nos dias dos 10 dedos, e todos os metais são esmigalhados, esmiuçados, desde a cabeça, o peito e os braços, o ventre e o quadril, as pernas de ferro e os pés.
tudo é desfeito. E olha só que interessante, qual é a expressão que vai aparecer? Isso é um link novo de conexão que eu nunca compartilhei com vocês, tá? Olha que expressão linda que vai aparecer. O texto vai dizer assim, ó, que todos esses reinos, esses metais serão esmiuçados e levados pelo vento como a palha na eira no estio. A palavra estio, se você clicar ali na sua Bíblia, no hebraico, né, no aramaico, você vai ver ali que... Por que eu falo aramaico? Porque tem muitas palavras no livro de Daniel que estão em aramaico, né? Mas quando você olha no Velho Testamento, você vai ver que a palavra estio, ela é traduzida por verão. Lembra aonde que vai aparecer essa expressão? O vento como a palha na eira, no verão. Isso vai aparecer na vinda de Jesus, tá? Lembra que Apocalipse vai dizer que, se eu não me engano, acho que deve ser Apocalipse 14, eu não tenho certeza agora do capítulo. Mas você vai ver que é dito em Apocalipse que um anjo dá uma ordem para aquele semelhante ao Filho do Homem que está sentado sobre as nuvens com uma foice para cegar sobre a mão. E é dito para ele, cega a terra porque ela está madura. Então, essa cega, ela é justamente o que você está vendo aqui. Quando o texto diz para nós, e serão esmiuçados e levados pelo vento como a palha na eira do verão. Essa mesma expressão, a palha na eira, ela aparece quando Jesus diz, quando ele fala da consumação dos séculos, e ele diz que seria como alguém que plantou um campo, lançou o trigo, e quando eles estavam dormindo, diz que veio o inimigo e semeou joio. E depois, quando eles viram que o joio estava crescendo junto, eles chegaram para o dono da plantação e disseram, vamos arrancar o joio? E Jesus conta a parábola, não, deixe crescer junto até a colheita, né? Depois de um tempo em particular, os discípulos pedem para Jesus, Jesus, o que é essa parábola do trigo e do joio? E Jesus explica, olha, a colheita é a consumação dos séculos. Perceberam? A colheita é a consumação dos séculos. Os anjos que vão ceifar, ele diz, a semente foi a palavra. Aquele que plantou foi o filho do homem. Aquele que plantou o joio foi o próprio diabo, o inimigo. Ele diz, deixa crescer junto o joio e o trigo, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele diz, porque quando chegar a consumação dos séculos, olha só o que o texto vai dizer para nós, o que Jesus contou na parábola, ele dará ordem aos seus anjos para recolher os eleitos, o trigo, no seu celeiro, que está falando da Jerusalém do Alto, e a palha do joio, ela será lançada no fogo, né? Tá falando de um fogo que não se apaga, tá falando do lago de fogo. Então, perceba que na vinda de Jesus existe o trigo sendo levado para o celeiro e a palha sendo lançada no fogo. O que a gente tá vendo aqui, ó? Essa pedra que está descendo aqui é a segunda vinda de Cristo. Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é uma pedra de tropeço para aqueles que a rejeitaram, mas é preciosa para nós que cremos. E essa pedra que é Cristo, essa pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas, está falando da segunda vinda de Cristo, que vai vir nos dias dos 10 reis. Aqui nós temos que guardar essa interpretação. Então, eu até deixei destacado aqui, eu acho que quando você for ler o texto, eu botei aqui em vermelho a tradução, tá? O texto diz assim, ó, então foi juntamente esmiuçado pela pedra, né? O ferro, o bar, o bronze, a prata, o ouro. Deixa eu até colocar aqui na tela cheia para vocês poderem acompanhar comigo. O texto diz aqui assim, ó, que foi juntamente esmiuçado o ferro, o baro. Eu vou pegar um versículo antes, o versículo 33, só para vocês verem o tempo em que essa pedra vem, tá? Ó, as pernas eram de ferro, seus pés em parte ferro, em parte baro. Eu estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão. Essa pedra é Cristo, que feriu a estátua nos pés. Olha só o tempo, foi nos pés, tá? De ferro e de baro. Ó, e os da eira, né? E os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bar, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana. A pragana, essa palavra no hebraico, no original, a pragana é palha,
né? Como eu contei, a parábola do trigo e joio, onde o trigo vai para os celeiros e a palha lançado no fogo. A palha na eira, assim como aparece lá em Apocalipse 14, né? Quando é dada a ordem para aquele que está sobre as nuvens cegar os cereais, né? A palha, cegar a eira e também a vindima, né? E você vê assim, ó, as eiras no verão. Essa palavra verão aqui, estio, é traduzida por verão. Aqui tem outra revelação. Por quê? Porque você vê que Jesus conta uma parábola, e na parábola Jesus diz exatamente o seguinte: Jesus diz que a vinda dele será como a parábola da figueira. Ele diz: quando vocês veem que a figueira floresce, sabei que está próximo o verão. Né? Olha a palavra verão aqui aparecendo. Então você consegue conectar, lembrando que a palavra verão é um jogo de palavra com a palavra fim, né? Então vocês sabem que está próximo o fim. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque você consegue perceber que, até nos mínimos detalhes, Deus está dizendo para nós, o tempo do pé da estátua, dos 10 dedos, ele está apontando para o tempo do fim, o tempo em que a pedra vai ser lançada, e essa pedra é a segunda vinda de Cristo, é o tempo de fazer a colheita do cereal e levar para o celeiro e de lançar a palha no fogo. É o tempo que chegou o verão, e a palavra verão também aponta para o último ciclo das festas e também aponta para o tempo do fim, né? Palavra verão e fim, né? Entenderam? Então, você começa a ver que no próprio livro de Daniel você já tem aqui alguns detalhes, tá? Algumas coisas bem legais. E outra questão que eu destaquei aqui também em vermelho para quando você for ler é esta daqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, a palavra que declara que eles se unirão, o ferro e o baro, por meio de um casamento, eles misturar-se-ão por meio de semente humana. Algumas Bíblias traduzem semente humana por meio de um casamento. O que é um casamento? Casamento é uma aliança, irmãos. Tá? Então a palavra casamento e aliança é importante você conectar esse link, porque você vai ver essa aliança nas 70 semanas que a gente vai começar a estudar daqui a pouquinho, tá? Então, nesta primeira parte, o que eu quero fazer? Um resumo sobre o livro de Daniel e os capítulos proféticos. Na próxima aula a gente vai falar sobre os capítulos históricos, tá? Hoje, os capítulos proféticos, mais as 70 semanas. Na próxima aula, os capítulos históricos. Então, quando a gente chega nesse período, você vê que essa pedra que vai desfazer os reinos do mundo, né? Essa pedra vai se tornar um grande monte. E o texto diz para nós exatamente o seguinte, que essa pedra que se torna um grande monte, ela vai ser um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro, e este mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, vê que no capítulo 2 de Daniel já está sendo mostrado para nós que esta pedra cortada sem o auxílio de mãos, que ela vem no tempo dos 10 dedos, que ela vai esmiuçar todos os reinos do mundo, os reinos humanos, como a palha na eira que é cegada no tempo do verão, no tempo do fim. Essa pedra, que é Cristo, se tornará uma grande montanha, ou seja, um reino eterno, que começa no milênio, mas que se estende pela eternidade. Então veja que até aqui, nesses primeiros 20 minutos, quase meia hora, a gente falou sobre o capítulo 2. E nesse capítulo a gente pôde ver uma lista que eu deixei aqui para vocês, tá? Uma lista bem interessante. Tem bastante coisa para vocês analisarem com calma, vários links de conexão. Porém, quando a gente continua lendo, nós vamos ter o capítulo 3. O capítulo 3, por sua vez, esse capítulo a gente não vai falar hoje, tá? Esse é um capítulo que a gente vai tratar dele na próxima aula. Esse capítulo é onde a gente vai falar sobre a estátua de ouro e os 3 homens na fornalha. É interessante porque essa estátua de ouro, ela também tem uma implicação para os últimos dias, como a gente já tratou no curso Escatologia Revelada, aonde essa estátua aponta para a imagem da besta, as medidas dessa estátua, né, que ela tem 60 côvados de altura e 6 de largura, aponta para a marca da besta, o 666. E essa fornalha
Olha só, eu tô dando spoiler aqui do que a gente vai ver na próxima aula, né? Essa fornalha aponta para a grande tribulação, ela foi acesa 7 vezes mais. Olha só que link de conexão com as 70 semanas de Daniel e a grande tribulação, né? O capítulo 4, ele é um capítulo histórico também, assim como os capítulos que a gente falou até agora. Nesse capítulo 4, a gente vai ver que também tem revelações para o tempo do fim. Como eu acabei de falar para vocês, algumas pessoas interpretam dizendo que os 7 anos em que Nabucodonosor ele perde a sua racionalidade e ele pasta como um animal no campo. Muitas pessoas vão dizer que Nabucodonosor ele é considerado o primeiro lobisomem, né? A verdade é, irmãos, que eu sempre procuro fugir de interpretações tendenciosas, de teorias da conspiração, e eu procuro me deter sempre na palavra de Deus. Mas existe aqui uma interpretação muito legal e eu vou pedir para você deixar nos comentários se você já entende o que isso significa. Quando a gente olha para Nabucodonosor, nesse capítulo 4, ele também vai ser retratado como uma grande árvore aonde os animais eles ficavam debaixo dessa árvore, e essa árvore vai ser cortada por 7 tempos ou 7 anos, né? E que ela vai ser amarrada, o seu tronco vai permanecer, a sua raiz vai permanecer e vai ter 2 cintas, uma de ferro e uma de bronze, tá? O que que significa essa cinta de ferro e de bronze que são postas nesta árvore e que quando elas forem tiradas, essa árvore vai voltar a crescer? Qual é a interpretação, irmãos? Tá? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, se você souber, deixa aqui nos comentários. Se você não souber, não tem problema, porque a gente vai falar disso daqui a uns 15 dias, na próxima aula que a gente vai ter ao vivo aqui no curso Escatologia Revelada. Porém, vamos dar sequência nos próximos capítulos só para a gente entender melhor. Quando a gente segue lendo os capítulos, vocês vão ver que chega no capítulo 5, e o capítulo 5 ele também é histórico, né? Ele não é um capítulo profético, ele é histórico. Mas mesmo sendo um capítulo histórico, ele tem algumas implicações proféticas para o tempo do fim, que a gente vai ver na próxima aula, né? Por exemplo, você vê aqui Belsazar, ele vai profanar os utensílios do templo, dando um banquete. Quando ele profana os utensílios do templo, vai aparecer uma mão escrevendo na parede. Olha só que interessante. E essa mão, ela vai descrever Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ela vai estar dizendo, né? Pesado fostes e fostes achado em falta. Ou seja, ele está sendo julgado. Isso tem implicações para os últimos dias, porém a gente vai ver na próxima aula. Agora, quando a gente chega no capítulo 6, o capítulo 6, por sua vez, ele vai apresentar Daniel na cova dos leões. E olha só que interessante essa aula, porque ele também é um capítulo histórico. Mais um capítulo para a gente ver na próxima aula, um capítulo histórico. Mas você vê que esse capítulo histórico também tem implicações para os últimos dias. Por quê? Porque você vê Daniel, ele não aceita o decreto do rei que dizia que eles não deveriam orar por um período de tempo a outro Deus. E Daniel continua, escute essa expressão, queimando incenso diante de Deus, que é as suas orações. Né? Ele continua oferecendo seus sacrifícios contínuos diante de Deus, 3 vezes ao dia. E por causa disso, Daniel vai ser lançado na cova dos leões. E a cova dos leões, ela tem um apontamento, assim como a fornalha ardente, apontando para o mundo dos mortos. Opa! Não era para ter falado agora, mas eu vou falar isso na próxima aula, irmãos. Tá bom? A gente vai ver que isso tem uma apontação para o mundo dos mortos. E você vai ver que a saída da cova dos leões, assim como a saída da fornalha ardente, também está falando da ressurreição dos mortos, irmãos. Mas olha só que interessante. Quando a gente continua lendo, aqui a gente vai chegar no capítulo 7. E o capítulo 7, sim, por sua vez, agora vai ser outro capítulo, vai ser o segundo capítulo do livro do profeta Daniel, que é um capítulo profético. E aqui eu vou fazer mais uma pausa para a gente relembrar e para mim trazer alguns links de acréscimos novo para esse estudo de hoje. Esse capítulo, quando a gente lê ele, você vai perceber que ele tem algumas
colocações importantes que eu até destaquei aqui em vermelho para a gente ver depois, tá? Eu vou voltar aqui e a gente vai ler esse texto. Você vai ver que aparece uma palavrinha que ela está conectada aos últimos dias. É um texto com muita revelação, irmãos. Mas eu já vou explicar para vocês. Primeiro, quando a gente olha para este capítulo, você vai perceber que o capítulo 7 ele tem algumas implicações. No capítulo 7 você vai ver que Daniel, basicamente, ele está vendo uma visão de 4 animais terríveis. E nesses 4 animais, você vê que o primeiro animal que Daniel vê, ele é um leão. E esse leão, ele vai ter asas, e em um determinado momento, você percebe que esse leão, ele recebe um coração de homem, ele perde as asas e ele se põe em pé, ele se levanta como homem, tá? Ao meu ver, eu vou explicar isso para vocês quando eu for falar na semana que vem. Isso está apontando para os últimos dias e talvez até uma implicação apontando para o anticristo. Porém, eu vou explicar isso melhor na próxima aula. Hoje a gente tem muita coisa, então tem coisas que eu vou ter que passar correndo agora. O segundo animal, você vai ver que ele era um urso e ele estava levantado, levando sobre a sua boca 3 costelas, e ele se levantava em um dos seus braços mais do que o outro. Olha que interessante essa conexão, porque esses 2 primeiros animais, o leão, ele está ligado à Babilônia e à cabeça de ouro. O urso, ele está conectado ao peito e braços de prata. Você lembra que eu fiz a conexão dizendo que geralmente quando você cruza os braços, um braço ele está sempre por cima? Você vê que o urso também se levanta mais sobre um dos seus lados. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei se é aqui no capítulo 7 ou no 8, vai dizer que, acho que é no capítulo 8, vai dizer que o chifre que cresceu mais, ele veio depois, mas se tornou maior. Ou seja, fala dos medos e persas, mas os persas que vieram depois, eles se tornaram maiores, mais fortes, mais influentes, né? Então você vai ver que depois do urso vai aparecer quem? Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Esse leopardo, ele está conectado ao reino, à cintura, né, o ventre e quadril de bronze, ao reino da Grécia, que é o bronze. E depois desse leopardo com 4 asas e 4 olhos, nós vamos ver que vem então um animal terrível. Olha o nome, animal terrível. E essa conexão, ela está ligada à palavra da estátua, uma estátua terrível, né? Mas só que não é essa a única conexão que vocês vão encontrar aqui, porque vocês vão ver também que é dito acerca desse animal algumas coisas interessantes, que eu não lembro de ter falado isso na aula, mas eu vou falar aqui. Lembra que na próxima aula, quando a gente for falar daquela árvore que foi cortada e foi colocado 2 cintas, uma era de ferro e uma de bronze? Olha só isso. Porque quando você olha para esse animal terrível que ele está apontando desde os dias de Jesus até o tempo do fim, você vê que é dito que ele tem dentes de ferro e unhas de bronze, né? Por que será que ele tem, mesmo o animal sendo representado por Roma, que era o período do ferro, ele ainda tem resquícios do bronze, que era o Império Grego. Você já parou para pensar nisto? Eu vou dizer, um dos motivos, tá? Um dos motivos é porque você vai ver que mesmo que nos dias de Jesus o império vigente fosse Roma, né? Eram os romanos que aparecem no contexto de Jesus. Você vê Pilatos, você vê o centurião, você vê vários personagens romanos nos dias de Jesus. Ainda assim, você vai ver que a língua falada, a cultura que eles tinham era totalmente helenística, era uma cultura grega, né? Então você vê que mesmo tendo mudado o império, ainda existem resquícios do império anterior, né? Então você vê que mesmo que o animal represente seja todo representado pelo ferro, ele ainda tem unhas de bronze, ele ainda tem aspectos do reino anterior. Inclusive hoje, quando você vai para a faculdade, você vê que Roma, ela influencia muito as leis que regem o mundo inteiro, né? A base da lei, das leis que nós temos, do Senado, de tantas outras coisas, vieram de Roma. Mas você vai ver que a cultura, a filosofia veio da Grécia, né? Os grandes pensadores,
que são estudados até os dias de hoje. Os grandes filósofos citados nas faculdades são gregos, né? Então você vê que existe uma cultura até os dias de hoje, e isso está muito ligado àquelas duas cintas sobre a árvore, o ferro e o bronze, que vão permanecer até o tempo do fim. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Porém, existe aqui uma conexão que eu ainda não trouxe para vocês nas aulas lá do curso Escatologia Revelada, mas que eu quero trazer nessa aula de hoje. Quando você olha para esse animal, o texto vai dizer assim, ó, que ele pisava aos pés. Olha só qual é a palavra que aparece aqui? O remanescente. Você já tinha visto isso, irmão? Você vê um animal pisando aos pés, o remanescente, né? Vamos dar uma olhada isso no texto anterior. Quando a gente olha aqui para o capítulo, você vai ver que isso vai aparecer duas vezes. Eu deixei destacado aqui na tela, ó, em vermelho, para você poder ver depois. Quando você olha para esse texto, o texto diz assim, ó, Daniel 7, eu não vou ler todo o texto, eu só vou ler o versículo 7 e depois o versículo 19. No versículo 7 é dito assim, ó, depois disto eu continuei olhando e este animal terrível, que era o quarto animal, que Daniel ele não soube dar uma descrição. Ele consegue descrever o primeiro animal como sendo um leão com asas, o segundo animal como um urso, né? O terceiro animal um leopardo. Por mais que fosse um animal diferente, ele diz, é um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, mas o quinto animal era um animal tão terrível que ele não soube descrever o seu aspecto. E ele vai dizer que esse quarto animal, ele era terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes de ferro. Lembra os dentes de ferro que eu falei? Os pés de bronze vai aparecer mais embaixo, tá? As unhas de bronze. E foi-lhe dado domínio. E é dito assim, ó, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Essa palavra sobejava, irmãos, quando você vai olhar no original, no hebraico, a palavra sobejava é remanescentes. E olha que revelação tremenda, irmãos, porque aqui eu tenho que dizer para vocês. Você vai ver que essa palavra, eu já vou comentar, mas essa palavra vai aparecer lá no versículo 19 de novo, que diz assim, ó. Então, aqui é Daniel recebendo a interpretação. Na primeira porção aqui em cima era Daniel tendo a visão. Agora é Daniel recebendo a revelação. O texto diz assim, ó. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, dentes de ferro e tinha unhas de bronze e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, né? O que sobejava. A palavra sobrava, o sobejava é remanescentes. Entende, irmãos? Olha que tremendo isso, tá? Olha que tremendo isso. Quando você olha para esse animal que ele começa apontando para o Império de Roma, esse animal que vai terminar com a cabeça nos 10 chifres, olha só, esses 10 chifres a gente já vai falar, ele ainda não chegou esse tempo dos 10 chifres, você vê que esse animal que está representado pelo ferro e unhas de bronze, o texto diz, ele pisava aos pés o que sobejava, o que sobrava, ou seja, melhor traduzindo, os remanescentes. E aqui tem revelação tremenda, principalmente para quem estuda acerca do mistério de Cristo revelado nas duas casas de Israel. A gente tem aqui no canal, e eu vou deixar um link aqui também para você, quando você baixar o PDF. Vou tentar deixar até aqui em cima na descrição para vocês, irmãos. Quem são os remanescentes? Aqui a gente tem uma revelação muito tremenda, irmãos, porque quando você vai estudar as cartas de Paulo, Paulo está dizendo assim, ó, que veio o endurecimento em parte sobre o povo judeu, o Israel segundo a carne, para que a graça de Deus fosse manifestada entre nós, os gentios, aqueles que antes estavam longe, mas agora, por meio de Cristo, são trazidos para perto. Este é o mistério que Paulo vai anunciar na carta de Gálatas, na carta de Efésios, né? E na carta aos Romanos, Paulo está falando da graça de Deus sendo manifestada a nós. Só que Paulo vai dizer assim, ó, que Paulo por diversas vezes vai falar de um remanescente. Ele diz assim, ó, que quando o evangelho for pregado a todos os gentios, então ele diz assim, ó, então todo o Israel será salvo. Ele vai falar de um remanescente no tempo do fim.
E olha que interessante, porque a gente tem abordado, principalmente nos nossos grupos de estudo, né, que isso está apontando lá para o livro do Apocalipse, quando você vê os 144.000, você vê as 12 tribos de Israel, e você vê que aquele número ele não é literal, ele é simbólico e profético. E calma, se você não entendeu isso, nós vamos ter um módulo aqui no curso Escatologia Revelada daqui a um tempinho, falando sobre os 144.000. Mas eu vou adiantar para vocês. Você percebeu que lá na lista dos 144.000, você vê que começa por uma tribo que é Judá, passa por 10 tribos que são tribos de Israel, que foram espalhadas e semeadas pelo mundo, estavam longe do Senhor. Então começou por Judá, que estava perto, foi para as 10 tribos que estavam longe, e de repente vai terminar aquela lista com Benjamim, que fazia parte, né, para quem conhece a divisão das duas casas de Israel, você vai ver que Judá e Benjamim faziam parte da tribo do sul, que era chamado de Judá, recebeu o nome de Judá, e as outras 10 tribos eram as tribos do norte, que receberam o nome de Efraim ou de Israel. Você não precisa se preocupar, se você não entendeu nada disso, aqui no nosso curso Escatologia Revelada, daqui uns meses, né, logo logo a gente vai falar sobre o mistério de Cristo revelado nas duas casas de Israel. Então tudo isso que eu estou apresentando para vocês, se num primeiro momento parecer difícil a compreensão, saiba que daqui a pouco a gente vai chegar nesses estudos e a gente vai se aprofundar e você vai conseguir compreender também, tá? Mas você vê que está ligado, porque aqui das profecias de Daniel o texto está dizendo, ele pisava o remanescente. Quem que é esse remanescente? Você percebe que lá no livro do Apocalipse o remanescente é o último. É aquele que está no final, aquele que sobrou para o fim, que aponta para Benjamim. É como se você visse, tá? O evangelho saindo lá da terra de Israel, do povo judeu. Quando Cristo veio, ele veio primeiro para os judeus. O evangelho foi para as 10 tribos que estão espalhadas pelo mundo, apontando para os gentios que são enxertados em Cristo. E depois ele vai voltar no tempo do fim para Benjamim, os últimos, os remanescentes, na última semana de Daniel. Irmãos, tem uma revelação tremenda aqui. Talvez eu tô só pincelando ela, mas eu vou trazer um vídeo específico só falando sobre isso também. Então você percebe que o evangelho saiu dos judeus, ele deu a volta até os confins do mundo e ele vai terminar de novo em Jerusalém, alcançando os últimos remanescentes. E você vê que esse animal terrível, ele está pisando aos pés e esmagando os remanescentes. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas isso vai apontar para o tempo do fim e vai apontar até mesmo para as duas testemunhas. Você lembra que quando a gente vai estudar, acho que tá na minha lista dos próximos 4 módulos que eu vou trazer aqui no curso Escatologia Revelada, as duas testemunhas, que estarão pregando também em Israel. E você vê que elas vão ser perseguidas e mortas, vão ser pisadas aos pés, né, durante um período de 1260 dias, 42 meses, tempo e metade de um tempo. 3 anos e meio, né? Elas serão perseguidas e mortas e ficarão expostas na praça da grande cidade. O texto das duas testemunhas começa dizendo: mede o templo e o santuário, mas deixa de fora o átrio exterior, porque ele será pisado por 42 meses. Olha aqui os últimos remanescentes sendo pisados aos pés. Por isso que o texto aqui vai dizer que esse animal terrível, que vai terminar na cabeça com 10 chifres, ele pisava aos pés dos remanescentes. Entendeu, irmão? Olha que revelação tremenda. Mas, lógico que eu ainda vou falar sobre isso, a gente vai estudar mais a fundo. Hoje é um apanhado geral e a gente já está em quase 1 hora e a gente está apenas no capítulo 7, né? Mas você vê que esse animal, o corpo desse animal, ele aponta para as pernas de ferro e as unhas de bronze aponta para resquícios da cultura que acompanha até os dias de hoje, que é uma cultura helenística, grega, né? Porém, a cabeça desse animal, que faz parte de uma extensão do corpo, essa cabeça, ela está apontando para o quê? Para a última semana. Tá? E essa última semana, sim, irmãos, essa última semana, você percebe que aqui tem 10 chifres. Esses 10 chifres, eles são os mesmos 10 dedos. Os 10 chifres são os 10 dedos. Tanto que você vai ver aqui, ó,
se a gente ler essa listinha que eu deixei aqui para vocês, você vai ver, ó, que Daniel 7 aparece 4 ventos do céu, tá? Isso vai aparecer lá no discurso de Mateus 24 e no livro do Apocalipse. Aparece o grande mar, da onde sobem os 4 animais. Lá no Apocalipse você vai ver a besta surgindo do grande mar, que estava sendo agitado pelos 4 ventos. Você vai ver um animal terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze. Esse animal terrível é conectado com a estátua, que era uma estátua terrível. Ele pisava os pés, o que sobejava, ou seja, pisava os pés dos remanescentes. Olha aqui, eu destaquei até em vermelho para você entender isso. Só que você vai ver que desses animais vai surgir 10 chifres, que são considerados 10 reis. E no dia desses 10 chifres, que são também os 10 reis, são também os 10 dedos da estátua, vai subir um chifre pequeno. Esse chifre, ele vai quebrar outros 3 chifres, ele vai derrubar 3 chifres, e ele vai falar palavras arrogantes, ou falava blasfêmias. E ele vai crescer contra a terra do sul e a Terra Formosa. Gravem isso, a Terra do Sul e a Terra Formosa. A Terra do Sul é porque ele vai ser chamado de o Rei do Norte em Daniel 11. E ele vai se voltar contra o Rei do Sul. E quando ele perder uma batalha contra o Rei do Sul, ele vai se voltar contra a Terra Formosa e a Santa Aliança. Então você vê que num cenário escatológico, irmãos, num cenário escatológico, você vai perceber que sim, quando a gente olha, a gente precisa lembrar que a perseguição, a última semana de Daniel, a grande aflição, a grande tribulação, ela vai ser sim sobre todo povo, tribo, língua e nação. Ela vai ser sobre toda a terra, sobre todo mundo. Mas nós não podemos descartar uma coisa, que o epicentro, o local onde isso vai ser mais intenso e mais forte é Jerusalém, é a terra de Israel, o centro de todas as coisas. Então, embora nós vamos ver isso acontecendo a nível mundial, você vai ver que o lugar aonde isso vai ser mais intenso, a perseguição vai ser mais ferrenha, as pessoas vão chegar ao extremo de morrer por causa da sua fé e ficar com os corpos estirados, é na praça da grande cidade, é em Jerusalém. Então nós precisamos entender esses dois aspectos, o que abrange o mundo todo, mas o que também mostra Jerusalém como sendo um centro das profecias aonde muitas coisas ocorrerão. Então, quando a gente continua lendo, você vai ver que em Daniel 7 vai aparecer expressões como, por exemplo, um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso está apontando para a última semana de Daniel. A gente já vai chegar nas 70 semanas e aí a gente vai chegar no objetivo da aula de hoje. O texto diz que quando se completar esse um tempo, tempos e metade de um tempo, que está falando de 3 anos e meio, né, que é a segunda metade da última semana de Daniel, o texto diz que esse chifre ele será o seu poder, o poder desse chifre será tirado, um tribunal será colocado, né? E o poder será tirado desse chifre e o corpo desses animais será desfeito e esse chifre será queimado pelo fogo. O que é isso? Lago de fogo. Perceberam? E você vai ver assim, ó, que os santos possuirão o reino e será um reino eterno. Aonde que isso tudo está tipificado? Aqui nesses animais, irmãos. Você percebe que nos dias desses 10 reis, que são 10 dedos, são também 10 chifres, se levantará um chifre pequeno, tá? Que quebrará outros 3, tá? Ele quebrará outros 3. Eu acredito que é muito possível que haja uma conexão com as 3 costelas que estão na boca do urso, mas isso é um assunto para a gente explorar outro dia, né? Você vê que ele quebrava outros 3. Isso talvez esteja conectado também com os 4 chifres que surgem no bode, e você vai ver que vai surgir um chifre pequeno e ele vai subjugar os outros 3. Então é muito possível que tenha essa conexão. Porém, você vai ver que nos dias desses 10 reis, deixa eu deixar aqui, ó. Nos dias desses 10 reis, vou até botar a tela maior aqui para a gente não perder essa revelação. Nos dias desses 10 reis, você consegue perceber que esse chifre pequeno vai se levantar por um período de um tempo, né? Um tempo, tempos
né? Um tempo, tempos e mais metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, né? Ele vai se levantar por 3 anos e meio, esse chifre pequeno. É o mesmo que está lá no livro do Apocalipse, que diz que a besta ela receberá poder durante 42 meses. 42 meses de 30 dias é o equivalente a 1.260 dias, ou 3 anos e meio, ou tempo, tempos e metade de um tempo, ou profeticamente 3 dias e meios proféticos, né? Então você vê que está tudo conectado. Você precisa entender o livro de Daniel para entender o Apocalipse. Só que a Bíblia diz assim, ó, que nos dias que esse chifre pequeno se levantar, que ele estiver falando palavras de blasfêmias contra o príncipe dos príncipes, contra o tabernáculo celestial, e estiver perseguindo o povo santo do Senhor, a Bíblia diz que um tribunal será posto, aonde tronos serão postos, e outro trono, que é o trono de Deus. E nesse trono, um trono de fogo, onde a Bíblia diz que debaixo dele estão rodas de fogo, ao seu redor estão miríades e miríades. A Bíblia diz assim, ó, que livros são abertos. Olha aqui os livros sendo abertos. E diz que, de repente, nesse tribunal que se assentou para tirar o poder do chifre pequeno, ou seja, esse tribunal é na vinda de Cristo, lá no tempo final. Esse tribunal tem o ancião de dias, e você vê o filho do homem se aproximando em uma nuvem, e ele está se aproximando do ancião de dias, e ele está recebendo o reino. E será como o texto diz para nós aqui? E veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, né, do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. E os santos reinarão junto com quem, irmãos? Com Cristo. Cristo, se você continuar lendo Daniel 7, diz que ele receberá um reino eterno, um domínio que durará para sempre, que jamais passará, que terá o seu início aqui no milênio, mas que se estenderá pela eternidade, tá? Então, você vê que nos dias do chifre pequeno, na última semana, quando surgirem os 10 dedos, os 10 chifres, quando surgirem eles, surgirá esse chifre pequeno. E quando surgir esse chifre pequeno, surgirá também, no final, um tribunal que vai se colocar para tirar o poder desse chifre e dos reinos desse mundo. Esse chifre será lançado no fogo, ele será queimado. Lembra que a Bíblia diz lá em Apocalipse que o falso profeta e a besta foram lançados vivos no lago de fogo? É isso aqui, ó, é o chifre sendo lançado no lago de fogo. Você vê aqui, ó, e esse tribunal, aonde tem o ancião de dias e o filho do homem que se achegou para receber o reino. Quando é que o filho do homem recebe o reino? Lá na 7ª trombeta, né? Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Olha aqui o início do milênio, a transição entre o final da grande tribulação, aonde o poder estava nas mãos, o reino do mundo estava nas mãos da besta, do anticristo. Satanás tinha dado seu trono à besta, e agora Cristo está vindo, está tomando esse reino e vai estabelecer o reino eterno. E os santos reinarão com Cristo. Olha aqui, ó, a igreja sendo feito reis e sacerdotes, como a gente tratou lá no canal Graça e Conhecimento alguns dias atrás. Agora, se você entendeu isso, irmãos, aqui tem muita conexão tremenda. Porém, a gente vai agora para o capítulo 8. O capítulo 8 também é um capítulo profético, onde Daniel ele vai ter uma outra visão de um carneiro e um bode. E você vai ver que esse bode ele tem um único chifre grande, tremendo, e ele vai quebrar os 2 chifres do carneiro. O carneiro ele tinha exatamente 2 chifres. Um chifre menor, que apontava para os medos, e um chifre que veio depois, mas que foi maior, que era os persas. Só que o bode, que é representado pela Grécia, ele tinha um chifre grande, que é Alexandre o Grande. E quando ele vem, ele quebra os medos e os persas. E esse chifre, ele vai, de repente, ser quebrado também. Isso mostra pela história que Alexandre o Grande, no auge das suas conquistas, ele morreu. Esse chifre foi quebrado. E esse chifre deu lugar a outros 4 chifres. Que 4 chifres são esses? Esses 4 chifres são as mesmas 4 cabeças que você vê lá naquele leopardo com 4 asas e 4 cabeças. São os 4 generais de Alexandre o Grande, que a gente já estudou no nosso curso Escatologia Revelada.
tá? Inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link, né? Se alguém quiser divulgar o nosso curso Escatologia Revelada, vai ter ali, né? Você vai ver, irmãos, que esses 4 chifres são o reino da Grécia. Quando Alexandre o Grande morre, ele vai ser dividido entre seus 4 generais. Só que de um deles, que vai ser o Império Seleucida, vai se levantar um chifre pequeno, tá? Que tem bocas, que falará palavras arrogantes, tá? Inclusive eu destaquei aqui para você ver, ó. Quando Alexandre o Grande morre, o reino dele é dividido entre os 4 chifres, e de um deles, que era do Império Seleucida, o reino do norte, em relação à terra de Israel era o norte, ele vai se levantar. Quem que é esse? Na história era Antíoco Epífanes, mas você vê que Antíoco Epífanes veio antes, ele profanou uma cidade e um povo literais, mas quando Jesus vem, Jesus pega essa profecia e lança para o futuro, como se Jesus estivesse dizendo que Antíoco Epífanes, que é o primeiro cumprimento, a primeira camada de revelação dessa profecia de Daniel 8, era apenas uma sombra cuja realidade ainda voltaria a se cumprir no tempo do fim. Então, é como se Deus tivesse deixado na história uma sombra que apontasse para uma realidade futura. Então, por isso que a gente vai ver aqui em Daniel 8 algumas colocações. Por exemplo, em Daniel 8 você vai ver o carneiro e o bode. Você vê que o carneiro aqui, ele está apontando para os medos e persas, peito e braços de prata, o urso que se levantava sobre um dos seus lados, o carneiro com um chifre maior do que o outro. Você vê que tem todo um paralelismo aqui, embora Deus esteja mudando as figuras, que Deus está dando várias revelações, né? Inclusive, vê que Deus está usando aqui 2 figuras que eram usadas, uma na Páscoa, um cordeiro, e uma no dia da expiação, o bode, né? Para quem sabe as festas, sabe o que eu tô falando. E você vai ver que o cordeiro, além de ser um símbolo de um império terreno, mas ele também aponta para Ciro, né? E Ciro foi chamado de ungido, aquele que estava libertando o povo para reconstruir o templo, né? Então aqui existem algumas coisas que hoje eu não vou ter tempo de aprofundar, mas que eu já falei no curso, tá? Quando você passa o primeiro animal, você vai ver que o segundo, que aponta para a Grécia, você vai ver que ele tem um chifre grande, que era Alexandre o Grande. Esse chifre é quebrado e ele dá lugar a outros 4 chifres. Esses 4 chifres, eles estão tipificados nas 4 cabeças do leopardo, né? Ou no Império de Bronze, que era o ventre e o quadril de bronze. Esse chifre pequeno, embora ele tenha acontecido antes da primeira vinda de Cristo aqui, ó, ele veio por volta de 168 anos antes. Isso está registrado em 1ª e 2ª Macabeus, como a gente também já leu lá no curso Escatologia Revelada. Você vai ver que Jesus, quando ele vem, Jesus ele vai dizer que, em Mateus 24, quando vocês virem a abominação desoladora, o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no templo, né? Quem lê, entenda. Vê que Jesus está falando de algo que já tinha acontecido, mas ele está jogando para a sua frente, como se ele estivesse dizendo, aquilo que já aconteceu, já tinha acontecido nos dias de Antíoco Epífanes, vai voltar a acontecer no tempo do fim, só que com mais intensidade. Por isso que a gente vê que o mesmo chifre que apareceu aqui em cima nos dias dos 10 reis é o mesmo chifre que Deus estava revelando aqui nos dias de Alexandre o Grande na Grécia. Você vê que Deus deu algumas figuras aqui, mas Deus ampliou agora. Então você vai ver que é dito acerca desse chifre, que alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e as pisou. Olha que interessante, aonde que aparece essa expressão, lançou por terra e as pisou, né? Essa expressão, irmãos, olha aqui, ó, as estrelas lançou por terra, estrelas está falando de quem faz parte da nova aliança. Lembra que é dito a Abraão que ele teria uma descendência como a areia do mar, fala de uma descendência terrena, povo da primeira aliança, mas ele teria uma descendência como as estrelas do céu, fala de uma descendência celestial, fala da nova aliança no Senhor.
Tá aqui, ó. Diz que esse chifre pequeno, ele vai se lançar contra alguns do exército de Deus, das suas estrelas, e vai lançar por terra e vai pisar. Irmãos, essas estrelas está falando de quem creu em Cristo, quer seja judeu que creu em Cristo, quer seja israelita segundo a carne que creu em Cristo e faz parte da nova aliança, como também de quem é gentil e creu em Cristo e faz parte da nova aliança, porque não existe mais separação, não existe dicotomia de povos. A Bíblia diz lá em Efésios que dos dois, Jesus fez um só no seu corpo. Esse é o mistério de Cristo. Por isso que você vai ver que esse animal terrível, a extensão desse animal é a cabeça. E você vai ver que ele estava pisando os remanescentes. Percebeu que esse chifre pequeno, a Bíblia diz assim, ó, que alguns das estrelas do céu ele lançou por terra e ele os pisou. Quando você faz a soma desse chifre pequeno que surgiu nos dias de Antíoco Epífanes, mas que vai voltar a surgir no tempo do fim, ele vai lançar por terra algumas das estrelas, alguns daqueles que fazem parte da nova aliança. Ele vai pisar. O que é pisar os remanescentes, irmãos? É o que está aqui, ó. Ele vai pisar alguns dos que estão no tempo do fim. Tá? E isso inclui não só a igreja, não só o povo que estará na grande tribulação, que são gentios espalhados pelo mundo. Mas isso inclui muitos judeus, muitos que profeticamente são chamados de benjamitas, lá em Apocalipse, que são os últimos da fila, né? Mas quando eu falo benjamita, eu não estou falando que é só da tribo de Benjamim. Na verdade, são de todas as tribos que estiverem em Israel também estarão sendo pisados. Entenderam? Então, por isso que em Daniel 7 diz que ele pisava aos pés os remanescentes, em Daniel 8 diz que o chifre pequeno lançará as estrelas de Deus, aqueles que fazem parte do exército de Deus, por terra e os pisará. Inclusive, aqui vai falar sobre as 2.300 tardes e manhãs, que aqui, só aqui a gente teria que fazer uma aula, porque existem diferentes interpretações, então hoje eu vou pular, né? Tô meio gripado, então, né, vocês já devem estar percebendo que eu tô ficando com a voz rouca e a gente tá na metade da aula. Não, imagina, não estamos na metade, mas falta só um pouquinho. A gente ainda tem que tratar das 70 semanas de Daniel nessa aula de hoje. Então, assim, irmãos, você vai ver que o texto vai dizer o seguinte, ó. Da mesma forma que você vê nos dias dos 10 reis e que vocês já vão ver que isso tudo está ligado à última semana de Daniel, você vai ver que na segunda vinda de Cristo, que acontece depois da última semana, depois dos 7 anos, quando acabarem os 7 anos, acontece essa segunda vinda, onde você vê Cristo como uma pedra cortada sem auxílio de mãos, um tribunal sendo posto para tirar o poder do chifre pequeno. Você vai ver que nesse momento, o texto de Apocalipse, de Daniel 8, ó, eu aqui juntando Apocalipse e Daniel, né? O texto de Daniel 8 vai dizer o seguinte para nós: e o chifre será quebrado sem o auxílio, até escrevi errado aqui, né? O auxílio de mãos humanas. Esse chifre será quebrado sem auxílio de mãos. Você percebe que essa expressão sem auxílio é um link, tá? Isso é novo, isso eu não tinha trazido ainda ali no curso para vocês. Esse chifre sendo quebrado sem o auxílio de mãos humanas é a mesma expressão que está aparecendo aqui em cima, que a pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas. Olha que lindo isso, irmãos! Que link de conexão maravilhoso! Você consegue perceber que da mesma forma que a pedra está sendo cortada sem auxílio de mão, está falando que é um evento completamente divino, você vai ver que esse chifre sendo quebrado não vai ser por meio de intervenções de homens, nações que não aceitarem a marca da besta, reunirão seus exércitos e quebrarão esse chifre. Não, o texto está dizendo que ele será quebrado por esse tribunal que está sendo posto. Esse tribunal é que vai tirar o poder do chifre pequeno e vai dar aos santos do Altíssimo. Entenderam? Então você vê mais um link de conexão. A mesma mão que está lançando a pedra é a mão que vai quebrar esse chifre, tá? E eu diria que é aquela mão que aparece lá em Daniel, quando você vê Belsazar, aquela mão que eu falei para vocês, escrevendo na parede, tá? Aquela mão que escreve na parede, tá? Essa mão é que tá dizendo: pesado fostes e fostes achado em falta, chegou o teu fim. Mas vamos lá, ó, vamos lá. A gente vai continuar aqui e vocês vão ver muitas coisas. Por isso que em Daniel 8 eu coloquei aqui, ó, da mesma forma como eu destaquei aqui em cima, falando sobre a palha na eira,
no verão, né, que foi uma revelação que eu ainda não tinha trazido para vocês. Daniel 7 eu trouxe outra revelação aparecendo aqui, os remanescentes, que eu também ainda não tinha trazido para vocês. Aqui em Daniel 8 eu destaquei o sacrilégio terrível. Por quê? Porque essa expressão vai começar a aparecer nas 70 semanas. E se você não entender quem é que está pisando as estrelas, lançando por terra e pisando, né, você não vai entender quem é que está tirando o sacrifício contínuo e estabelecendo o sacrilégio terrível, né? Quem que está tirando o sacrifício contínuo e causando a abominação desoladora da qual o próprio Jesus vai falar em Mateus 24. Então, eu deixei esse destaque aqui só para você lembrar dessa expressão, tá? Outros textos eu deixei aqui, você vai ver aparecendo o Filho do Homem, falando com Gabriel, você vai ver que a visão era para o tempo determinado do fim. Então, eu não acredito que Antíoco Epifânio era o tempo do fim. Era só um tempo aonde Deus quis mostrar no meio da história, porque veja que nosso Deus, ele revela desde o princípio as coisas que vão acontecer no tempo do fim, nos fala por meio de parábolas, Deus vai revelando e contando o que ele vai fazer nos últimos dias. Então você vê que o próprio texto de Daniel 8, Deus revela a Daniel dizendo que a visão era para o tempo determinado do fim, para o último tempo da ira. E o último tempo da ira não foi nos dias de Antíoco Epífanes. Até porque você vai ver que no ano 70 a ira de Deus volta a ser manifestada na destruição do templo, e nos últimos dias é que você vai ver, lá no livro de Apocalipse, as taças da ira de Deus. Lá é o último tempo da ira, tá bom? Então você vê que ainda é dito, né, que ele destruirá o povo santo. Antíoco Epífanes fez isso nos seus dias, perseguindo um povo judeu, o povo da carne, né? Mas você vai ver que o homem do pecado, do qual Paulo fala, ele vai fazer isso nos últimos dias, perseguindo durante 42 meses, como está lá no livro do Apocalipse, pessoas, né, de todos os povos, tribos, línguas e nações, como é dito lá em Apocalipse. Agora, você vai ver assim, ó, que ele será sem mãos, ele será quebrado, né? Sem auxílio de mãos. Como eu já expliquei isso para vocês, a mesma mão que está, a mesma mão divina que está lançando a pedra em Daniel 2, é a mão que está quebrando esse chifre. Não é mão de homem, é o próprio Deus que está. Lembra que Daniel, olha que expressão linda, irmãos. Lembra que lá em Daniel, eu acho que deve ser no capítulo 2, é dito que Daniel diz, acho que é Nabucodonosor, né, que o nosso Deus, ele é um Deus que remove reis e estabelece reis. Você vê que Deus está removendo o chifre pequeno, está estabelecendo o reino eterno, né, onde os próprios santos reinarão com Cristo, né? Porque o nosso Deus, segundo Daniel e o próprio Nabucodonosor foi testemunha destas palavras, o nosso Deus é um Deus que remove reinos e estabelece reinos. Ele vai remover os reinos do mundo e do chifre pequeno e vai estabelecer um reino eterno. Então, esse foi Daniel 8, né? Mas, aqui a gente chega em Daniel 9. Os outros capítulos a gente vai tratar na próxima semana, daqui 15 dias. Mas Daniel 9, na verdade, é o tema de hoje. E desculpa a aula, se ficar longo, não se preocupa, vai ficar gravada.